0,5, e aí até o clube alega que como a taxa Selic está, os juros que em 20 era 2%, virou 14%, se fosse um juros normal, a melhora teria sido muito maior, que os juros também atrapalham. Você acha que depois de 2 anos já era possível, no mínimo, ter abaixado, sei lá, para casa de 800? Ou você entende que primeiro você pega o avião que está todo... Você estabiliza o avião para que depois o avião consiga subir um pouco mais? Eu quero dizer, o fato de você, nos últimos 2 anos, não ter subido a sua dívida, isso é algo já a ser comemorado, ou depois de 2 anos já dava para estar um pouquinho menor a dívida total do clube? Olhando assim, vamos olhar, o cenário era muito pior, né? O cenário é um cenário de dívida galopante, né? A hora que você estabiliza, também é um ponto positivo, né? Vamos lá, estabilizou. Os juros atrapalham mesmo, porque tudo isso que deveria estar sendo usado para reduzir minimamente a dívida, está sendo usado para pagar só o custo dela, né? Então, acho que tem um aspecto importante aí, que é a manutenção da dívida nos níveis mais ou menos parecidos com que ele estava nos 2 últimos anos, e você teve uma pandemia no meio do caminho. Então, tem um monte de aspectos que precisam ser considerados aqui. O que eu não consigo enxergar ainda é um processo de reestruturação mais profunda da dívida do clube e, essencialmente, um processo de fato, de estagnação dessa dívida, de começar a cair. Por quê? De cortar na pele um pouco mais, você fala, né? Isso. Por que eu digo isso, né? As dívidas vão aumentando, né? As renegociações, mas eu vou voltar ao tema que eu falei no início. A dívida corrente, salários, encargos, cai pouco. Significa que você está voltando, de alguma forma, a acumular passivos de curto prazo que vão precisar ser renegociados ou pagos de alguma forma. Então, o clube tem que começar a estancar esse tipo de crescimento de dívida e renegociar de uma maneira mais dura os passivos que tem ali dentro. Eu sei que tem gente contratada para fazer isso, eu sei que o clube está trabalhando e tudo mais, mas, assim, desde que a gente ouve falar que tem empresas de consultoria trabalhando para renegociar dívidas, já se passaram 2 anos e não veio um projeto, um processo mais pronto para dizer, olha, vamos pedir uma recuperação judicial, que não é um problema para ninguém, tá? Vamos sentar e renegociar com desconto essa dívida, porque essa dívida é impagável, vamos fazer isso, aquilo, aquele outro. Não veio um projeto. Com 2 anos de gestão, isso deveria ser a primeira coisa que uma gestão, olhando a situação do Corinthians, vai fazer, é essa. Sentar e falar, precisamos resolver o problema das dívidas. Resolver não é simplesmente pagar tudo, que é impossível. Mas dá um jeito. Falar, o que a gente vai conseguir de desconto, o que eu vou conseguir alongar, vou pagar em 10 anos, em 12 anos. Tudo que foi feito, de alguma forma, pelo Estado, precisa também ser feito dentro do clube. Então, acho, sim, que, de fato, assim, não ter explodido a dívida no ano passado, com juros como a gente está vendo, é positivo ou é menos negativo, mas sinto falta de um programa, um projeto mais claro, mais bem estruturado, de ajuste e alongamento desse passivo para tirar a pressão do dia a dia do clube. Muito bom. E isso que o César está dizendo, a KPMG virou uma parceira do Corinthians, no caso da Caixa, de toda a renegociação que aconteceu, que o Corinthians começa a pagar agora, a Caixa começou já a pagar este ano, já com esse novo acordo, 4 parcelas trimestrais, pagou a primeira, tem que pagar a segunda, depois setembro, depois dezembro a quarta parcela, vai dar mais ou menos uns 70 milhões. A KPMG, ela foi fundamental nessa renegociação, e o que ele diz que para o clube também é possível que haja negociações ali para colaborar. Eu queria que você falasse um pouquinho de impostos. O torcedor corintiano aí nos últimos tempos, todo mundo que entra com alguma ação, seja um trabalhista pequenininho ou um trabalhista maior, como o Júnior Moraes e tal, cita lá o lance do FGTS. Boa parte da dívida é mesmo de impostos, é uma parte de impostos, normalmente imposto de governo você consegue muitos anos para pagar, você joga ali para frente. O quanto essa parte de imposto, não lembro se você vai lembrar tão esmiuçadamente, mas essa parte de imposto, no caso do Corinthians, aí tem que dar dor de cabeça para o torcedor, ou está ali uma situação mais equalizada? Ela dá dor de cabeça. Assim, o que acaba acontecendo? Né? Vira um processo. Você atrasa, imposto, normalmente que o clube atrasa, imposto de renda sobre salário, atrasa encargo trabalhista, né? FGTS, INSS, e aí depois tem que fazer um pacote todo ano e alongar isso para pagar em 10, 12 anos. Né?
ou um pouco mais, um pouco menos, mas por volta disso. Então, no final das contas, o que acontece? Se você faz isso uma vez, ok, você põe num fluxo e aí vai pagar no longo prazo. Só que se você faz isso todo ano, chega uma hora que a prestação passa a ser um componente importante do seu custo. Né? Se todo ano tem que pagar 70, 80 milhões de renegociações que foram sendo feitas ao longo do tempo, então vai gerar um problema, né? 70, 80 milhões por ano é um dinheiro que poderia estar sendo investido no dia a dia do clube, em salário, enfim, tudo mais. Então, passa a ser um problema à medida que isso se avoluma demais e à medida que todo ano você aumenta essa conta. Então, é preciso ter cuidado, porque, primeiro, vira um problema trabalhista muitas vezes, e aí você pode até perder a oportunidade de ter atletas que optam por jogar em outro clube no lugar de jogar no Corinthians, porque ele sabe que talvez ali ele vai ter um problema que é histórico, ou não, ou eu vou ter um problema e eu vou ter o clube passa a ter uma dificuldade, porque tem tanto alongamento sendo feito que uma hora isso acorda a história. Então, normalmente atrasar imposto, todo mundo acha que é mais ou menos tranquilo, porque depois você alonga e tudo bem, mas tem que tomar cuidado para isso não virar uma bola de neve em algum momento, de fato, atrapalhar demais a vida do clube.